Bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma história aqui. Aliás, quer mandar sua história, quer participar também, o e-mail está passando aí na sua telinha, manda pra gente. Já deixe seu joinha nesse vídeo que eu sei que você vai gostar. Deixe seu comentário, compartilha aí com as nossas histórias com seus amigos, tá bom? E vamos lá, mais uma história de hoje. Dani, acompanho você há bastante tempo, gosto muito do canal. Hoje quero contar uma parte da minha vida e espero que você goste. Todos os nomes são trocados. Me chamo Alice, nasci no interior de uma vila com poucos moradores. Um lugar lindo, principalmente para crianças. Nesse lugar vivi os dias mais lindos da minha vida. Minha família é sempre uma bênção. Tenho uma mãe guerreira e um pai trabalhador. A minha avó também morava com a gente, um exemplo. Tenho 4 irmãos, só eu de menina e o xodó da casa. A gente sempre foi muito unidos, sempre tínhamos muito respeito e amor um pelo outro. Eu vivi nesse lugar até minha adolescência, quando estava perto de 15 anos. Então meu pai decidiu ir para São Paulo em busca de uma vida melhor, e assim fez. Ele foi. Meu Deus, era muito difícil ficar longe do meu pai. Eu costumava esperar ele chegar do trabalho todos os dias na porta de casa. E agora ele estava longe. Foram 6 meses de saudade. Então, com 6 meses, ele mandou a passagem para que fôssemos ficar com ele e morar em São Paulo. Era uma mistura de sentimentos. Eu iria fechar um ciclo da minha vida, meus amigos, minha escola, minha igreja. Eu chorei, mas a vida é assim. Até hoje eu tenho contato com meus amigos da infância. Agora vamos lá. Cheguei em São Paulo. No primeiro domingo fomos à igreja. Dani do céu. Quando cheguei na porta da igreja, vi um rapaz lindo. Me encantei. Cumprimentei e entrei. Eu não parava de olhar para aquele rapaz. Me tornei amiga dele e de todos da igreja. Eu sempre fui uma menina muito comunicativa, sorridente, muito feliz. Acho que se encanta as pessoas. O tempo foi passando e eu fui me envolvendo com os projetos da igreja. Nessa altura eu já estava apaixonada. O nome dele, Bruno. Bruno, sempre atencioso, carinhoso, educado. Todos ficavam sabendo que eu gostava dele, inclusive ele. E todos torciam pra gente namorar. Mas ele me achava muito nova. Nunca namoramos, sempre fomos amigos e tudo bem, nada mudou. Eu continuava aquela menina sorridente e atenciosa com tudo e com todos. Eu amava recepcionar os visitantes, até que um dia chegou um rapaz, Paulo. Peguei os dados dele e arrumei um lugar para ele sentar. As meninas da igreja ficaram encantadas por ele. Ele era incrível, tinha uma oratória perfeita, um encanto. Então Paulo começou a congregar com a gente. Ele não tirava o olho de mim, mas eu não sentia nada por ele, pois eu gostava de Bruno. Então me tornei amiga de Paulo. A gente conversava muito quando terminava o culto. Dani, o Paulo tinha a mesma idade que o Bruno, 7 anos mais velho que eu. Certo dia eu estava conversando com Paulo e ele falou que iria fazer uma festa de aniversário e pediu que eu convidasse toda a igreja, e assim eu fiz. Fomos todos para a festa, foi tudo lindo. Então Paulo me chamou para que eu tirasse uma foto com ele. Ele me abraçou como se fôssemos namorados, mas achei que era só o calor da amizade, gratidão por tudo e vida que segue. Na semana seguinte era Natal e em seguida o Réveillon, época do ano que eu amo. Teríamos o culto de Réveillon. Nesse culto todos estariam muito chiques e felizes. E lá estava Paulo. Quando terminou o culto, Paulo falou que queria conversar sério comigo. Me bateu uma preocupação e pensei, será que eu fiz algo que o magoou? Assim que terminou o culto, convidei Paulo e sua mãe e suas irmãs para passar o Réveillon com a minha família. A família dele não tinha preparado nada e ele aceitou. Então ele me chamou para conversar e me pediu em namoro. Então eu falei para ele que eu não sabia o que dizer, pois eu não esperava. E ele falou, vamos tentar, se der certo, amém. Se não, a gente termina, então concordei. Começamos a namorar. Paulo era atencioso, carinhoso, acabei me apaixonando por ele. Com 9 meses noivamos. Quando completamos 1 ano, casamos. Eu tinha 17, ele 24. No primeiro ano de casado foi muito bom, engravidei, tivemos nosso primeiro filho, tudo muito lindo. Eu amava Paulo, admirava ele como um homem, tudo que ele fazia. Ele era cuidadoso com a casa. Quando meu filho fez 1 ano, mesmo eu me prevenindo, engravidei novamente. Eu chorei muito, achei que não conseguiria dar conta, mas Paulo ao meu lado me motivou que daria tudo certo. Nasceu nossa filha, nossa princesa, minha vida então ficou uma correria.
2 filhos em casa, marido, eu sempre trabalhei fora, era bem cansativo. Os meses passaram e percebi que Paulo estava diferente. Ele começou a ficar distante, começou a me machucar com palavras, um comportamento estranho, era uma outra pessoa. Qualquer coisa que não fosse do jeito dele era motivo de briga. Ele gritava comigo, me chamava de burra, dizia que eu estava feia, que não suportava olhar para mim, que sentia ódio de mim. Ele ficava dias, meses sem falar comigo. Eu pedia desculpas, mesmo sem estar errada, pois eu não sei brigar, eu não sei xingar, eu não sei humilhar alguém. Então eu sofria calada. Ele tinha que ter o controle de tudo. Nosso dinheiro, a roupa que eu vestia, eu não podia cortar o cabelo, eu não podia pintar a unha, eu não podia usar calça, eu não podia usar maquiagem. E eu fazia do jeito que ele queria, pois eu o amava e queria lutar pelo meu casamento. Assim meu brilho se apagou. Minha felicidade era meus filhos e meus pais. Mas meus pais não sabiam de tudo, pois eu não contava. Minha vida continuou assim durante 16 anos, aguentando isso e muito mais que nem vou escrever aqui. Até que um dia fiz uma oração e falei: eu gostaria de saber se Paulo já tinha me traído, porque se ele tivesse me traído eu poderia me separar dele. Dias depois Paulo me chamou, disse que queria conversar, disse que estava sentindo um aperto no coração e que tinha me confessar algo. Sim, gente, ele tinha me traído. Eu fiquei em choque, não tinha reação. Ele pediu perdão, chorou e disse para eu decidir o que fazer. E eu fiz a pior besteira da minha vida. Perdoei. O que era ruim ficou pior. Só que agora eu não era mais aquela menina boba. Eu voltei a me arrumar, a sair mesmo que fosse sozinha, a sorrir. Me levantei novamente. Não deixava ele gritar comigo. Quando ele começava a gritar, eu pedia para baixar o tom de voz. Éramos adultos e poderíamos conversar como pessoas civilizadas. Mas eu confesso para você que não era fácil. Era uma tribulação cada dia pior. Exatamente nesse momento, encontro no meu Face uma solicitação de amizade de quem? Bruno. Eu não aceitei, mas não desistiu e enviou mais 3 vezes, então aceitei e começamos a conversar. Nossa, era maravilhoso conversar com Bruno. Era quando eu podia sorrir e ser eu novamente. O Bruno falou que se arrependia tanto de não ter namorado comigo, que teria feito tudo diferente. O casamento dele era bem difícil. Ele se casou com uma moça que engravidou dele quando eles estavam se conhecendo. Marcamos um dia para nos reencontrar, combinamos que seria um encontro de amigos, pois éramos casados e ele concordou. Foi incrível, a gente conversou muito, relembrou alguns momentos. Ele continuava lindo, não mudou nada. Ele falou que eu estava ainda mais linda e estava precisando muito de um momento como aquele. E nos beijamos. Foi o melhor beijo que eu já tive. Enquanto eu estava com ele, eu me sentia amada, segura, protegida, algo que eu não sentia há muito tempo. Nos despedimos e seguimos nossa vida. Conversamos pelo WhatsApp, tenho nele um grande amigo. Bom, continuei com Paulo mais 3 anos. Com ele, cada vez pior. Diálogo acabou. A gente parecia 2 estranhos dentro de uma casa. Então eu chamei ele para conversar e disse que era melhor cada um seguir sua vida, pois não tinha necessidade da gente passar por tudo aquilo e ele concordou. E nos separamos. Eu tenho a impressão que eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Tudo está mais leve, eu estou muito mais feliz. Meus filhos já cresceram, são trabalhadores, têm um carinho, um cuidado comigo. Eu e Bruna, a gente sempre conversa. Combinamos que seríamos amigos, que independente do que acontecer, estaríamos sempre juntos, mesmo longe. Minha família, meu pai, meus irmãos me apoiam muito. E eu tenho muita gratidão por Deus por tudo. Bom, Dani, eu tenho aprendido muito com as histórias que eu escuto no canal, então eu resolvi contar a minha. Claro que tem muitas coisas que eu não contei, porém nem dá para escrever. Mas essa é uma parte dela. Alice, muito obrigada aí por ter compartilhado com a gente aí parte da sua história. E eu gostei da sua história, apesar de ser uma história pequena. Eu acho que é uma história que você conta muito o que muitas mulheres passam, e nem são só mulheres da igreja. Gente, quando eu falo mulheres da igreja, porque a gente sabe que meninas que foram criadas dentro da igreja como Alice, elas têm uma dificuldade maior em se separarem. E a questão delas é a questão religiosa. Nossa, que Deus não quer que um casal se separe. E eu entendo, tá, gente? Você cresce ouvindo aquilo, você cresce acreditando naquilo.
Então você acha assim que você tem que aguentar muitas coisas. Claro que a Alice teve um erro aqui, que foi aceitar lá o Paulo de volta, né? Quando ele fala que traiu ela. E é incrível, né, gente? Eu fico pensando assim, como que as pessoas mudam? Ai, vocês vão falar, Dani, a pessoa não muda. Mas eu acredito que muda, sabe? Porque uma pessoa não podia estar com ela 3 anos bem e de repente começar a tratar ela mal. Então eu acho assim, que eu não acho que é que muda, mas não é a mudança assim, mas talvez deixa de amar e pensa assim, ah, não gosto mais dela, também não quero mais saber, não vou mais tratar bem. Tipo assim, não tem consideração. A pessoa é sua mulher, é mãe dos seus filhos, vive embaixo do mesmo teto que você, querendo ou não, faz as coisas por você, tá ali todos os dias por você. E você, talvez por conhecer outra mulher, se encantar por outra mulher, isso não quer dizer que você tem que tratar aquela ali mal, né? Eu acho que... Eu não tô falando que todo mundo tem que ficar com uma pessoa o resto da vida não, tá, gente? Que eu nem acredito nisso. E nem sou exemplo disso. Porque pra mim, eu fui com a pessoa enquanto eu tenho amor. Enquanto eu quero estar com aquela pessoa, né? Mas a partir do momento que também não dá mais certo, que eu acho que eu não tenho mais que estar ali, não tem mais lugar ali pra mim, ou talvez não tenha mais lugar pra nós dois, eu não tenho que estar com aquela pessoa. Eu não sou esse tipo de pessoa que eu acho que eu tenho que casar e morrer com uma pessoa, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ser mais sinceras. Tudo bem que o Paulo chega uma hora aqui, mas depois de fazer a menina sofrer muito, igual ela falou, tirou o brilho dela, tirou o sorriso dela. A partir do momento, cara, que uma pessoa tira o seu sorriso, tira a sua vontade de rir, tira o seu brilho, tira a sua vontade, assim, de acordar, de, sabe, desejar um bom dia. O que eu tô fazendo com essa pessoa? A pessoa, sabe, todo lado dessa pessoa que é pra ficar triste, né? Mas que bom também que você acordou a tempo, né? Bom, amigo, o Bruno, é o que você falou, ele te trouxe de volta aquela Alice. Cara, esses amores aí do passado que voltam, apesar que você falou que rolou um beijo, né? Você tava lá casada, rolou um beijo, mas depois vocês viraram amigos. Essas pessoas do passado, quando a gente encontra, principalmente pessoas assim, que teve uma coisa inacabada, que você gostou, ou um ex do passado, que, né, você foi apaixonada e as coisas acabaram, sei lá, de repente. Essas pessoas, elas levam você de volta a uma época, eu já falei isso, que você era muito feliz. Então, assim, o Bruno te leva de volta uma época lá, sei lá, de 10, 15 anos atrás, não sei mais quantos anos tinha se passado isso, que você era uma menina cheia de sonhos, aquela menina feliz, aquela menina que gostava de ficar ali na frente da igreja, recebendo as pessoas, aquela menina que tinha, né, aquela vitalidade. E muitas outras Alices que já passaram por aqui, que reencontraram aí namorados de 20 anos atrás. Gente, é maravilhoso você reencontrar uma pessoa, talvez de época assim. Tô falando pra você ter um relacionamento, mas é igual amigo, quando você encontra um amigo da época da escola, é quase isso, sabe? Você relembrar, nossa, aquela época, né, que a gente só tinha preocupação o quê? De pré-escola. A nossa preocupação era tirar uma nota boa, não para todos, né, infelizmente, deveria ser assim, mas eu sei que muitas meninas aqui sofreram o pão que o diabo amassou nessa época também. Mas assim, então, trazem de volta momentos muito bons. Trazem de volta coisas muito boas que a gente passou. Então, são momentos bons, são momentos que ficam na memória da gente. Por isso que às vezes a gente confunde muito, sabe? E eu acho que a Alice fez certo. Alice, você foi lá, conversou com o Paulo, vocês se separaram, mas você também não volta com o Bruno. Porque eu acho que você tem que descobrir o seu lugar. O Bruno, nem sei se ele tá casado ali ainda com a mulher, mas assim, você tem que se redescobrir sozinha. Você tem que voltar a ser feliz sozinha para depois colocar alguém na sua vida. Porque, gente, a partir do momento que a gente aprende a ser feliz sozinha, a gente não vai aceitar alguém nos tratando mal. Porque você sabe que você pode... Peraí, eu posso ser tão feliz sem essa pessoa... Por que eu tenho que aguentar esse bullshit desse cara? Por que eu tenho que aguentar a ignorância desse cara?
né? Só que tem pessoas que são muito carentes, então elas acreditam assim, elas colocam a felicidade delas na mão de outra pessoa. Então ela acha assim, mesmo esse cara me fazendo sofrer, mas eu só sou feliz quando eu tô com ele. Vocês estão entendendo? E não é assim. Já falei pra vocês, aprendam a ser feliz sozinhas. A partir do momento que vocês aprenderem a ser felizes sozinhas, minhas queridas, vocês não vão aceitar mais porcaria de ninguém. Vocês não vão aceitar mais xingamento de ninguém. Olha, gente, eu fico tão bem sozinha, mas tão bem sozinha, que às vezes até eu me espanto. Sério. Eu me dou muito bem comigo mesmo. Ó, meu marido agora mesmo tá viajando por 3 semanas. Vocês acham que eu fico em casa chorando, desesperada? Meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele tá lá do outro lado do mundo. Meu Deus, o que aconteceu? Não, eu faço minhas coisas, vou pra academia. Ó, daqui a pouco eu tô indo pra Nova York hoje. São 8h58, tô gravando esse vídeo pra vocês, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá pra Nova York. Vou pra minha academia, faço minhas comprinhas, né, de supermercado, falo com minhas amigas, gravo meus vídeos. Nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer. Entendeu? Já falei com meu marido hoje, ele já contou o passeio dele todo, porque onde ele tá já tá de noite. Então, assim, aprendam a ser felizes sozinhas. E vocês vão ver o quanto isso é importante para a vida de vocês, tá bom? Alice, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!